Sejam bem-vindos ao canal Política de Quem? Meu nome é Sérgio e esse é o piloto de uma série de vídeos chamada Desmistificando o Manifesto. Onde nós vamos falar sobre o livro O Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. A proposta dessa série é principalmente tornar esse livro, que é um dos escritos políticos mais importantes da história, em algo que seja acessível e compreensível a todos que nos seguem. Foi então que a gente decidiu fazer essa série, porque estamos vendo o aumento do número de pessoas interessadas em ter uma maior consciência de classe. E com isso, principalmente aqui nas redes sociais, vemos também o aumento da propagação de informações falsas ou incorretas sobre esse assunto. Muitas dessas informações atacam o espantalho comunista que não existe, se aproveitando do desconhecimento de grande parte da população sobre esse assunto. É muita gente que não sabe nem quer saber sobre o comunismo espalhando mentiras para chocar nas redes. Esses influencers e políticos ou políticos influencers reciclam propagandas lá da época da Guerra Fria para espalhar pânico na população. Então, se você é trabalhador, não precisa ter medo, pode segurar na minha mão e a gente vai seguir juntos rumo à jornada de conhecimento de classe. Tem algumas coisas que eu acho necessário a gente esclarecer já desde o início, para que você consiga assistir o vídeo dessa série sem revirar os olhos. Então eu vou citar aqui alguns dos pontos mais utilizados por políticos e influenciadores conservadores nas redes. Esses foram aqueles que eu mais vi. Se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários pra gente. Primeiro, o comunista de iPhone. Para mim é de uma burrice tremenda e demonstra total desconhecimento das pautas comunistas usar a expressão comunista de iPhone. Essa expressão não faz sentido nenhum e eu simplesmente nem sei dizer o que ela significa. Porque até onde eu sei, o iPhone não é um meio de produção, é um celular, não é uma fábrica. E se ela por um acaso se refere à compra de um bem extremamente superfaturado e supérfluo, eu gostaria de lembrar que o mercado é uma categoria histórica. Então, mesmo que a gente chegue a superar o capitalismo, ainda assim teremos um sistema de compra e venda, ou melhor, de trocas. Porque é isso que a gente faz atualmente, não é? A gente vai no supermercado ou outro lugar e troca dinheiro por aquilo que a gente precisa, certo? Segundo, o comunismo vai roubar a minha casa alugada e o meu Fiat Uno financiado. Eu preciso te avisar que no sistema que a gente está inserido, quem faz isso é o banco, não é o comunismo. Sem falar que caso você seja um dos poucos privilegiados que tem acesso a uma casa própria, essa casa não é realmente sua, já que quem te dá posse sobre ela é o Estado. Caso você não pague os seus impostos todos direitinho e em dia, você pode sim perder a posse da sua casa. Já no comunismo, todos, sem exceção, terão direito à moradia. Então no comunismo, você não vai mais precisar ter medo do banco vir roubar sua casa e jogar você com a sua família na rua sem dó nem piedade. Terceiro, não vai mais haver propriedade individual. Essa eu acho que se liga bastante com a anterior, e é uma confusão entre a propriedade individual e a propriedade privada dos meios de produção. O que vai ser abolido dentro do comunismo é a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, todos os meios de produção, como indústrias, fábricas, latifúndios, tudo aquilo que é usado para produzir. Mas Sérgio, como assim vai ser abolido? Esses meios de produção não vão mais ter um dono que vai lucrar com ele e explorar os trabalhadores através deles. Os donos serão os próprios trabalhadores. Então tudo que é produzido ali pertence aos trabalhadores, ou seja, à sociedade. Ah, mas eu não vou poder ter meu carro, minha piscina, minhas coisas pessoais? E a resposta é sim, você vai. Só que essas coisas que são supérfluas provavelmente serão bem mais caras. E aqui eu uso provavelmente porque depende muito da forma como vai se desenvolver o socialismo brasileiro, que será totalmente diferente de todos os outros socialismos que vemos atualmente. Isso porque não existe um checklist do comunismo, existem direções. Mas como elas serão implantadas vai depender muito de como ela vai acontecer aqui no Brasil, ok? Quarto, o comunista é vagabundo e quer ser sustentado pelo Estado. Essa não tem nem como defender. Como alguém é tão sem noção ao ponto de achar que existe uma nação sem trabalho? Uma das principais besteiras dessa afirmação é o fato de que no comunismo real o Estado nem existe. Como é que ele vai sustentar alguém? A instituição do Estado só existe no socialismo, que é uma fase antes do comunismo, onde essa estrutura vai ser usada para impedir que os mais ricos possam explorar os trabalhadores. E só para fechar, o conceito de comunismo é a implementação de um governo feito pelo trabalhador e para o trabalhador. Sem trabalho, não tem trabalhador. Entende? Quinto,
Os comunistas querem acabar com as famílias. E a resposta aqui é não. Assim como os LGBT+, também não querem. Eles querem poder viver a vida deles sem ninguém enchendo o saco. Afinal de contas, eles não nascem das árvores, não é mesmo? Eles têm famílias, assim como eles querem formar famílias. E o comunismo também não quer destruir a família de ninguém. O que ele quer é reforçar a vida em comunidade, a vida em coletividade, todo mundo participando da sociedade. Quem quer destruir a família é objetivamente o sistema capitalista, já que ele prega a necessidade de produção desenfreada que gera a necessidade de exploração da força trabalhadora cada vez maior. Isso em muitos lugares está diminuindo a intenção das pessoas em construir famílias, simplesmente pelo fato de elas não terem mais tempo para suas vidas pessoais. Com o avanço da exploração, as pessoas têm que trabalhar cada vez mais para elas conseguirem pagar por vidas meramente razoáveis, ao ponto de terem muito pouco tempo ou quase nenhum para terem experiências humanas sociais reais. Então estamos ficando cada vez menos humanos. E isso, meus queridos, essa incapacidade das pessoas de conseguirem se conectar de forma eficaz com outras pessoas é que vai destruir a nossa família. Sexto, o comunismo é uma ditadura. E aqui a resposta é: depende. O socialismo, uma etapa antes do comunismo real, é realmente aquilo que podemos chamar de ditadura. Só que aqui é muito importante a gente complementar com o pra quem, já que no socialismo a estrutura do Estado é usada pelos trabalhadores. Então, os trabalhadores, tendo a posse do Estado, vão fazer uso dele para reprimir a classe dominante, os mais ricos, e assim tirar da posse deles os meios de produção e também impedir as dinâmicas de exploração dos trabalhadores. Sétimo, o comunismo é uma sociedade de pessoas iguais. Isso é totalmente falso e eu nem sei de onde foi que saiu. Você pensar que o comunismo vai fazer uma fábrica de pessoas, todo mundo igualzinho. Além disso, existem aquelas pessoas que têm maior afinidade com trabalhos intelectuais e aquelas que têm maiores afinidades com trabalhos braçais. As pessoas não são iguais, nem na produção, nem nas capacidades que possuem. Então, o comunismo nunca se propôs a criar uma sociedade de pessoas iguais, mas sim uma sociedade onde as pessoas tenham direito a uma vida digna. E também que todas as pessoas presentes dentro dessa sociedade tenham a possibilidade de terem oportunidades equivalentes. Oitavo, o comunismo vai fechar as igrejas. Bom, aqui o que existe é a falta de caráter das pessoas que representam essas instituições. Porque no pensamento comunista não tem. Repito para você, não tem nem mesmo uma linha que fale na destruição de templos religiosos ou da religião em si. A crença religiosa é uma das áreas que formam a experiência humana, então ela está presente historicamente em todas as civilizações, em níveis maiores ou menores. O que acontece é que muitos desses religiosos usam das religiões para conseguir explorar financeiramente os fiéis e assim conseguirem enriquecer. Ou ainda usam da sua influência e representatividade para tentar interferir ou influenciar em decisões políticas. Essas práticas realmente não serão permitidas. Toda classe religiosa e política será obrigatoriamente composta de trabalhadores. Agora você entendeu um pouco do porquê dessas pessoas perderem tanto tempo fazendo você, trabalhador, acreditar que o comunismo é a pior coisa do mundo? Eles chegam a dizer que ser comunista é coisa do diabo, que comunista come criancinha. Isso porque eles querem impedir que muitas pessoas descubram que a nossa organização é capaz de uma vez só parar com a exploração desregrada dos meios de produção, que uma hora ou outra vai nos destruir, e ainda vai instaurar um sistema sem classes sociais, onde o trabalhador vai trabalhar para ele mesmo, sem precisar sustentar um bando de vagabundos que nunca trabalhou na vida. E para fechar com chave de ouro, ainda construir uma vida em coletividade e fraternidade, sem essas monstruosas formas de canibalismo capitalista, onde temos que competir um contra os outros por uma miséria. Olha que Jesus fica até feliz em pensar nisso, porque dessa forma que as coisas estão, com certeza ele está bem triste. Temos uma sociedade que joga fora comidas toneladas, enquanto tem gente passando fome. Pessoas que já nascem com fortunas maiores do que conseguiriam gastar em 100 vidas. Enquanto isso, muitas pessoas não conseguem nem se sustentar com o salário que elas ganham trabalhando 12 horas por dia. Pessoas morrendo simplesmente por serem vistas como marginais, dentro de um modelo que historicamente criminaliza o pobre preto. E você aí fica vendo tudo isso.
E ao invés de se revoltar contra esse sistema, se tivesse a oportunidade, manteria ele exatamente desse jeito, só por causa de uma mísera possibilidade de 1 em 1 trilhão de você se tornar um milionário. Bem dizia a frase que quando falta educação, o sonho do explorado é ser o explorador. E não adianta você ir na igreja 1 hora por semana, dar 10% de dízimo do seu salário para o pastor, porque Jesus não tem conta bancária. E por último, mas não menos importante, o PT é comunista. Sinto muito te decepcionar, mas o PT é um partido da democracia burguesa. E como todo partido da democracia burguesa, ele existe dentro de um sistema que mantém as dinâmicas de exploração e que perpetua uma política econômica que fazem os ricos lucrarem cada vez mais. Para você ter uma ideia, nem de esquerda radical ele é. Ele é de centro-esquerda à esquerda. Então não. O PT, como qualquer outro partido dentro da democracia burguesa, não é comunista e nunca tentou implantar o comunismo no Brasil. Então esses políticos que enchem a boca para falar que o PT é comunista ou são burros ou são mau caráter. Nas duas condições eu peço que vocês evitem esse tipo de gente. Então o PT é mais um partido que, como qualquer outro, é composto por membros de uma classe política afastada do trabalhador, mesmo sendo sustentada por ele. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, mudam-se os personagens, mas o teatro é sempre o mesmo. E quem sempre sai perdendo nesse jogo é o povo, o trabalhador. Quem realmente tem o poder de voto nessa democracia é o agro, os bancários e os mais ricos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ajude o nosso trabalho deixando seu like, comentário e inscreva-se no canal Política de Quem. Fiquem com um abraço forte e lembre-se sempre, somente o trabalho constrói.